Você faz, você tenta, você ajusta, posta, investe, muda a abordagem, testa um canal diferente e o negócio até anda, né? Mas parece que nunca sai do lugar. O faturamento ele dá aquela oscilada, tem mês que entra bem, no outro cai, a agenda não tem uma certa consistência e você continua sem saber exatamente o que está funcionando e o que está sugando a sua energia sem nenhum retorno. Se isso ressoa, esse vídeo é para você, viu? Porque o que eu vejo analisando negócios aqui que estão crescendo nesse ciclo é que o problema raramente está onde o empresário está procurando. Existe um padrão muito comum em negócios que travam aqui no digital. O empresário, ele está ativo ali, né? Tá presente, está tentando, tem conteúdo, tem divulgação, às vezes tem até ali um tráfego pago. E mesmo assim o crescimento ele não sustenta, não dá previsibilidade. O mês bom não se repete, o esforço não tem aquela proporcionalidade, sabe, com o resultado. E o que costuma aparecer nesse ponto é que o empresário ele começa a duvidar de tudo. Aí vem alguns questionamentos. Será que o canal está errado? Será que é o preço? Será que o mercado está saturado? Será que o meu serviço não está bom o suficiente? Essa dúvida ela cansa, né? Porque ela não tem essa resposta fácil. E cada resposta que aparece certa, ela leva a uma nova estratégia que também não resolve. E o que eu quero te mostrar aqui neste vídeo é que nesse ciclo tem uma causa muito mais específica do que parece e que mudar de canal, de formato ou de frequência não vai resolver enquanto essa causa não for endereçada. Vamos lá! O que trava o crescimento aqui no digital quase nunca está muito visível, tá? Então não é falta de presença, não é falta assim de criação de conteúdo. Na maioria das vezes que eu analiso, é uma ausência de três coisas muito concretas e que ninguém praticamente nomeia diretamente, né? Então eu vou te mostrar uma a uma aqui neste vídeo. O primeiro ponto é falta de clareza sobre o que está gerando esse resultado. Parece muito simples, né? Mas a maioria dos empresários que está aí ativo no digital não consegue responder isso com muita precisão. Não é falta de informação, é falta desse rastreamento real do que está movendo o seu negócio. Pensa aqui comigo, vamos lá. De onde vieram os seus últimos clientes que você fechou aí, sabe, na sua empresa? Foi do seu conteúdo? Foi de indicação? Foi de algum post específico, do tráfego pago? Se você precisou pensar muito para responder, ou se a resposta foi assim, não sei ao certo, esse é o seu primeiro gargalo. Porque sem clareza sobre o que gera resultado, toda decisão ela vira uma suposição. Você investe mais do que acha que está funcionando, para de fazer o que não parece estar. Mas sem dado real, você pode fazer, assim, está fazendo, né, o oposto do que faz sentido para o seu negócio. Então, empresas que crescem de forma consistente aqui no digital sabem com razoável clareza de onde vêm os clientes. E não precisam de um painel complexo para isso não, viu? Precisa de acompanhamento mínimo e intencional. Sem isso, toda estratégia é simplesmente uma tentativa. O segundo ponto aí é o esforço. Aquele esforço sem direcionamento. Esse é o que mais drena, sabe? Porque muitos empresários, eles fazem muito, eles produzem muito conteúdo, aparecem, comunicam, mas a produção não está orientada, né, por nenhuma lógica assim clara de onde esse esforço deve chegar. Então o conteúdo ele existe, mas ele não conduz ninguém a lugar nenhum. Não há uma sequência, sabe, que leve o cliente potencial de um ponto de identificação até a decisão de comprar. Então, o resultado disso é um acúmulo de ação, sem um acúmulo de resultado. Então, você produz, mas o retorno é imprevisível, porque o caminho que o cliente deveria percorrer,
ele não foi desenhado. É diferente de uma empresa aí que publica com intenção, sabe? Que sabe qual conteúdo serve para quê, que entende que um post de topo de funil, ele não vai fechar uma venda, mas ele vai preparar o terreno para isso. Quem tem clareza sobre o que precisa existir entre o primeiro contato e a decisão do cliente, quando não tem isso, mais esforço ele não vai resolver. Só vai aumentar o seu cansaço. Vamos lá no terceiro ponto. O que torna os dois anteriores ainda mais difíceis de resolver decisões soltas, assim, sem fio condutor. Cada semana tem uma nova ideia. Uma nova plataforma para explorar. Um novo conselho que chegou ali em algum lugar. E o problema não é testar não, tá? O problema é que sem essa clareza, sem um direcionamento, todo teste ali ele vai isolar simplesmente os anteriores. Nada ganha tempo suficiente para amadurecer, nada acumula aprendizado. Então, nada vai gerar ali consistência. E consistência no digital não é sobre frequência de postagem, é sobre coerência de mensagem ao longo do tempo. É sobre construir semana após semana uma percepção sólida na cabeça do cliente em potencial. Quando as decisões elas são muito soltas, isso não acontece. Então o público ele não consegue formular ali uma percepção clara sobre quem você é e o que você resolve. E sem essa percepção, mesmo quem te acompanha não sabe quando ou por que deveria te contratar. Vamos lá. Olhando esses 3 pontos juntos aí, o que parece é sempre o mesmo padrão, né? Não é falta de esforço, é esforço sem estrutura por baixo. Falta clareza sobre o que gera resultado, né? Falta direção para onde o esforço deve apontar. E as decisões ali ficam meio soltas, né? Sem nenhuma lógica que as conecte. Então, quando esse padrão existe, mais conteúdo ele não vai resolver. Mais tráfego, não vai resolver mesmo. Então, mudar de plataforma, será que resolve? O que resolve mesmo é olhar para o seu processo antes de olhar para a execução. Crescimento aqui no digital, ele não vem de fazer mais, vem de entender o que está desconectado e estruturar isso antes de aumentar qualquer volume. As empresas que crescem de forma consistente não são as que mais aparecem, são as que têm essa clareza sobre o que está funcionando, o porquê e o que precisa existir para mais clientes chegar até a decisão de comprar. Isso não é uma questão de estratégia sofisticada, é mais uma questão de visibilidade sobre o próprio negócio. E essa visibilidade é que muda o jogo, o seu faturamento. Muita gente tenta resolver isso com mais conteúdo ou mais divulgação. Só que o ponto aí normalmente está bem antes disso. Então, se você sente que ainda não tem essa clareza sobre onde mexer, tem um material aqui que pode te ajudar a organizar isso de uma forma mais prática. O link está aqui na descrição.